Boa noite. Boa noite. Mais uma vez sejam bem-vindos. Vamos aproveitar este bocadinho que estamos aqui todos juntos para estudar mais uma das obras da codificação. Já perceberam que hoje é o céu e o inferno, porque estamos a celebrar os 161 anos do lançamento deste livro da codificação de Allan Kardec. O título, Céu e Inferno, ora, nós sabemos que o céu e o inferno são estados de consciência e não lugares circunscritos. E se, por exemplo, há umas horas atrás poderíamos nos sentir um pouco no inferno, porque estávamos a passar por alguma tribulação, neste momento, que agora com estas palavras da Catarina, com a oração, certamente que nos sentimos no céu. E para aqueles que já me conhecem, eu gosto sempre de ver o lado bom, o lado amoroso da mensagem da codificação, e daí ter escolhido o subtítulo Anjos em Formação. Okay? Então, vamos falar um bocadinho desta obra, iniciar o trabalho da noite, então, porque em todos os tempos o homem recebeu impulsos do céu para a renovação dos seus passos na terra. Deus sempre possibilita que caminhemos com a proteção dos ideais libertadores. São muitos os missionários de Deus que descem até nós para fazer luz nos nossos raciocínios, pensamentos e sentimentos. E nós sabemos que o maior missionário enviado à terra foi Jesus. Foi e é. Ele trouxe a grandiosa missão de nos indicar o caminho do amor, sem o qual é inútil, não é? Todos os esforços que possamos fazer para atingir a luz, porque sem amor nada se constrói. O Espiritismo, que não é mais nem menos do que o cristianismo redivivo, oferece-nos então a codificação e é uma imensidade de tesouros que ele nos traz. Sendo que o livro O Céu e o Inferno é a quarta obra do Pentateuco de Allan Kardec, que tem como objetivo dar a conhecer os estatutos da justiça divina, ou seja, o julgamento imparcial de todas as ações dos homens pelo Tribunal Universal das Leis de Deus. Então explica-nos, esta obra explica-nos a vida espiritual, desmistificando-nos assim a ideia do nada e antepondo-lhe o porvir. Mais conhecida por justiça divina, nesta obra esclarecedora ficamos a perceber que a justiça divina está ligada à lei da causa e efeito, ao arrependimento, à expiação, à reparação e ao progresso espiritual. Ou seja, nenhum espírito, nenhum de nós está condenado eternamente, como algumas religiões possam acreditar. Ajuda-nos a conhecer melhor as leis morais que atuam em cada espírito e favorece o amar a Deus com maior beleza de entendimento e grandeza do coração. Pois a justiça de Deus, na sua essência, é amor, aprendizado, reeducação, reconciliação, enfim, é o aperfeiçoamento constante das almas na sucessão das reencarnações pelos séculos e milénios. Ajuda-nos a adquirir a claridade de certeza no destino supremo dos seres, dentro da lei universal da evolução moral, que é a de todos um dia sermos anjos. Sabem ouvir esta palavra, não é? Sermos anjos. O que significa também alcançarmos a verdadeira felicidade. Porque nós sabemos que na fase em que nos encontramos, no mundo em que nos encontramos ainda, nós ainda temos muitos momentos de tristeza, de aflição, porque é ainda um estágio que nós nos encontramos. Mas tudo isto é um caminho.
A grande tarefa do mundo espiritual, no seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-nos a marcha para a espiritualidade superior. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, todo este conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos traz é justamente para nos libertar. Falando especificamente desta obra, ela reduz, eu vou fazer aqui um pequeno resumo da obra Céu e Inferno. Ela é constituída por duas partes. A primeira é composta por 9 capítulos e apresenta a análise doutrinária de Allan Kardec sobre temas relacionados com a vida futura. Então, o capítulo 1, o futuro e o nada. Portanto, Kardec começa por abordar uma questão fundamental, que é o que é que acontece depois da morte? O nada? Não é? Analisa a crença no nada e mostra como a ideia de uma vida futura é essencial para dar sentido à existência. No capítulo 2, temor da morte. Para o Espiritismo, a morte não é o fim, é uma passagem. O espírito continua a existir após a morte do corpo físico. O medo está frequentemente relacionado com o desconhecido e com a ligação excessiva à vida material. À medida que compreendemos a continuidade da vida espiritual, a morte passa a ser encarada de uma outra maneira. Nós muitas vezes temos medo, quando começamos a ter este conhecimento, às vezes nós temos medo porque nós temos consciência e sabemos que às vezes não é medo, é a passagem, é aquilo que nós aprendemos o que é que nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar aquilo que nós estamos aqui, a forma que nós estivermos é exatamente, quando partimos, quando deixamos o corpo físico, é exatamente igual, nada muda. Se calhar o medo é associado ao facto de nós sabermos que, com o conhecimento que temos, ainda não temos muitas vezes as atitudes, os pensamentos e a postura correta que deveríamos ter na nossa vida. Ainda devemos, ainda balançamos muito. Se calhar é isso que nós às vezes temos um bocadinho de receio. No capítulo 3 fala-nos sobre o céu. Como dissemos há pouco, o céu não é um espaço circunscrito, nem o céu, nem o inferno, nem o purgatório. Portanto, são estados de alma. E Kardec examina a ideia tradicional de céu como um lugar destinado aos bem-aventurados, que, segundo o Espiritismo, a felicidade dos espíritos não é determinada por um local, mas pelo seu grau de evolução moral e espiritual. No capítulo 4, fala-nos do inferno e analisa a concepção tradicional de inferno e de penas eternas, não é? E Kardec confronta essa ideia com a justiça e a bondade de Deus. Portanto, para a doutrina espírita, não existem penas eternas, o espírito pode sempre progredir e reparar os erros cometidos. E esta doutrina ser tão consoladora. Eu não consigo imaginar como é que, só porque cometemos determinados delitos, alguém fica eternamente condenado ao chamado inferno. Onde é que estaria a justiça de Deus, não é? Então, Deus que é tão justo e bom, que nos ama imensamente, não faria sentido. O capítulo 5 fala do purgatório. Kardec mostra a ideia do purgatório
pode-se aproximar, digamos, em certa medida, com a concepção espírita de expiações e provas, ok? Porém, o Espiritismo não considera o purgatório um lugar específico, tal como o céu e o inferno. As dificuldades e experiências necessárias ao progresso podem ocorrer na vida espiritual ou através de novas encarnações. O capítulo 6 fala-nos da doutrina das penas eternas. É um dos capítulos fundamentais, porque Kardec questiona filosoficamente a possibilidade de uma pena eterna para faltas cometidas durante uma existência limitada. Portanto, ele questiona isso justamente, e aquilo que nos dizem é que se Deus é infinitamente bom e justo, como eu disse há pouco, a eternidade da punição não seria compatível com a justiça divina. O espírito sofre, obviamente, as consequências dos seus atos, mas tem sempre a possibilidade de melhorar. O capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo. Aqui encontramos um dos pontos centrais da obra, que é a justiça divina funciona segundo leis naturais. O sofrimento espiritual está relacionado com o estado de consciência e com as imperfeições do espírito. O arrependimento, a expiação e a reparação, como também já tinha sido dito, fazem parte do processo de transformação. E vem os capítulos 8 e 9, que falam sobre os anjos e os demónios. E esse é o que nós vamos falar já a seguir um pouquinho mais, está bem? O capítulo 10, a intervenção dos demónios nas modernas manifestações. E o capítulo 11, da proibição de evocar os mortos. Então, a ideia central da primeira parte deste livro, conforme referimos atrás, é que nenhum espírito está condenado eternamente, não é? Afastando-nos assim a ideia de prémio e castigos eternos. Ou seja, o espírito pode afastar-se do bem, pode cometer erros, pode sofrer as consequências das suas escolhas, mas Deus oferece sempre novas oportunidades de transformação. Na segunda parte desta obra, o que é que nós vamos encontrar? Vamos encontrar os exemplos. Não é? Está organizado em 8 capítulos e logo no primeiro Kardec fala-nos do passamento, sendo que os outros 7 são comunicações de espíritos desencarnados em diferentes situações espirituais. Okay? E eles ali mostram-nos, através das suas próprias experiências, as consequências das escolhas realizadas durante a existência. Portanto, são os relatos dos nossos irmãos que nos servem de exemplo e de reflexão e, portanto, que é uma ajuda muito importante também para nós. A ideia central é que depois da morte cada espírito encontra-se dentro da própria realidade espiritual, ou seja, não existe um céu ou um inferno determinado arbitrariamente por Deus. A condição do espírito está relacionada com o seu grau de evolução, as suas escolhas, a sua consciência e o esforço que fez para se transformar. Que vem ao encontro da mensagem que a Catarina falou, tal disciplina que nós temos de ter vontade e disciplina. Esse é o meu calcanhar daqueles, não sei se é o vosso, mas o meu é. Para haver transformação tem que haver, de facto, uma coisa muito importante, é nós nos conhecermos. E já dizia o filósofo Sócrates, na Antiguidade, que conhece-te a ti mesmo. Esse é o caminho. Não é? E o Espiritismo é um convite ao autoconhecimento, à autorreflexão, para encontrarmos esse caminho que nós tanto necessitamos e temos, de facto, estas ferramentas. Então, com a doutrina espírita, nasce o discernimento e a fé raciocinada, pois ela dá-nos o conhecimento dos factos e mostra que o nada não existe. É isto que esta obra, e as restantes também, obviamente, que nos vem mostrar. O nada não existe.
Tudo faz sentido, desde o átomo ao arcanjo. E isto significa que os anjos existem e que nós somos anjos em formação. Mas será que é aqueles anjos que nós estamos, aqueles seres que nós estamos habituados a falar, que têm asas e têm uma auréola? Será que é isso? Ora bem, veremos daqui a pouco. E os demónios? Quem são eles? Então diz-nos Walter de Barcelos no livro Justiça e Felicidade, que tem por base também esta obra, O Céu e o Inferno, e ele diz-nos assim: as religiões, em todas as épocas da humanidade, pregaram a eterna luta entre o bem e o mal. Doutrinam com veemência e severidade que existem entidades espirituais perversas nas regiões sombrias para aprisionarem e promoverem os sofrimentos terríveis às criaturas que fizeram por merecê-los. Deve ser por isso que nós temos muito aquele sentimento, muitas vezes, de culpa. Isto foi muitos milénios a pensarmos desta forma. Os pregadores intransigentes insistem em tal ideia punitiva que incuta a perturbação na estrutura sensível das almas ingênuas, fermenta o medo da morte, espalha o terror, a justiça de Deus e excita a imaginação das mentes fracas, entronizando a crença de seres espirituais criados e exclusiva e perpetuamente voltados à prática do mal. Fomos pesquisar a palavra demónio nos 4 evangelhos e deparámos com 70 versículos onde aparecem as palavras com um sentido semelhante. Então, demónio, diabo, maligno, Satanás, Belzebu, eu gosto deste, Belzebu, e espírito impuro. Inúmeras vezes deparou-se Jesus com quadros dolorosos de alienação mental, perturbação psíquica, loucura total, convulsões deprimentes, processos obsessivos e subjugação ou possessão completas. É verdade, isto é de facto, era e ainda é assim. Em várias passagens, o Senhor expulsa os chamados demónios e cura as pessoas sofredoras. E que de forma é que Jesus o fazia? Será que era daquela forma que nós ainda ouvimos falar muitas vezes no exorcismo e outras coisas? Ante estes quadros espirituais dolorosos, Jesus buscava conversar com os espíritos desorientados, ofertando a palavra impregnada de autoridade moral, magnetismo divino e profundo amor. Cá está, o amor. Rogando-lhes que se retirassem e deixassem a pessoa em paz. E o que é que acontecia? As entidades perseguidoras retiravam-se. Porquê? Porque ficavam tocadas pelo seu magnetismo, aquele magnetismo sublime de Jesus, pela sua palavra imbuída de amor. Não havia como resistir. Sempre pelo amor. A existência de entidades invisíveis intencionadas em praticar maldades, vinganças e perseguições atrozes é um facto incontestável nos Evangelhos. O que é que a doutrina espírita nos esclarece acerca destes espíritos chamados ditos demónios? Então, o Espiritismo explica-nos que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, sem nenhuma virtude, nenhuma imperfeição e nenhum grau de conhecimento. Ou seja, todos tivemos um ponto de partida. Não há seres criados à parte. Todos, incluindo Jesus.
todos tivemos o mesmo ponto de partida. A partir do momento em que o espírito adquiriu razão, liberdade e responsabilidade, uma parte dos espíritos seguiu o caminho do bem. Outros, pelo seu livre-arbítrio, tomaram o caminho do egoísmo e do orgulho, numa palavra, a do mal. Tal qual como nós. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Muitas vezes sabemos qual é o caminho, mas pelas nossas tendências e pelas nossas paixões, nós seguimos. Fazemos alguns desvios. Desde então, as forças do bem e do mal estão-se debatendo em todo o processo evolutivo da Terra. A realidade é que Deus não criou seres exclusivamente para a prática do mal e muito menos para a eternidade. É uma aberração da razão de teólogos e religiosos que se comprazem mais na condenação das almas que propriamente no serviço da reeducação delas. E nós vemos no nosso dia-a-dia, parece que não tem nada a ver, mas tem. Hoje em dia ainda se gastam bilhões em guerras, em destruir, para logo depois se reconstruir. O ser humano ainda é assim. Aposta-se ainda muito na destruição. Na verdade, existem espíritos infelizes e maus. Claro que sim. Mas eles são nada mais, nada menos do que as almas dos homens maus, ou seja, os espíritos desencarnados. Não se renovando moralmente, perseveram no além, praticando todo o tipo de mal de acordo com a tendência inferior. São ignorantes e maus. Eu não gosto de usar a palavra mau, ou seja, gosto mais de usar ignorantes. Porém, não pela eternidade, pois Deus dará todas as oportunidades para a sua conversão ao bem. Ou seja, podemos estacionar no mal por algum tempo, pela nossa rebeldia, contudo chegará o momento do remorso e da renovação para a conquista da felicidade eterna. E já vamos ver porquê. Esses espíritos infelizes, com o passar dos séculos, recebendo das esferas superiores amor e assistência, socorro e orientação, passarão a sentir horror à violência. Deslocados na prática do mal e arrependendo-se, modificarão suas vidas para o caminho do bem. E porquê? Porque o amor de Deus e as suas leis sábias e magnânimas não abandonam, nunca abandonaram nem nunca abandonarão nenhum espírito nas trevas da ignorância. Perfeito? Nunca. Jamais. E de facto nós temos que nos evangelizar e adquirir este conhecimento que nos permita ter uma visão de Deus e do seu grande amor por nós. O amor que Deus tem por todos os seus filhos, sem exceção. E conforme já referimos, só para ficar bem presente na nossa mente, Deus cria e criará sempre espíritos na condição de simples e ignorantes, isto é, sem conhecimentos, nem consciência do bem e do mal, porém aptos a adquirir o que lhes falta, pois trazemos em germe todas as potencialidades para o aprendizado do progresso infinito. Sendo que o trabalho é o meio de aquisição e o fim a atingir, que é a perfeição, é para todos o mesmo. Ou seja, Deus transmite a todos os espíritos, quando adquirem a faculdade da razão e o livre-arbítrio, o dever de construir a sua evolução, a oportunidade ilimitada de aprender,
as bênçãos valiosas da experiência nas múltiplas reencarnações. E conforme pudemos escutar no trabalho da Paula, há 2 semanas atrás, não é? Fadados à perfeição, portanto, estamos todos mesmo fadados à perfeição. Na realidade, as imperfeições da alma são fruto do próprio relaxamento da criatura humana para consigo mesma, pois na existência corpórea, preocupar-nos em demasia com os bens terrenos, a beleza física, o brilho da inteligência e a ineficiência do ritualismo religioso, abandonando por completo o aprimoramento da personalidade eterna. Ou seja, que significa trabalharmos com paixão, conforme ouvimos na semana passada, as nossas paixões inferiores. Não é? Esse é que é o caminho. Porque os Espíritos dizem-nos que fora das leis de Deus ninguém melhora e se aperfeiçoa. Então, de facto, as imperfeições morais são a construção defeituosa e deformada feito por nós próprios, não é? Pelo próprio Espírito, na esteira das reencarnações sucessivas, ao longo das várias existências que nós vamos tendo e as escolhas que vamos fazendo. Ora, cada espírito é obrigado a carregar a sua construção moral mal feita. Perdão. Cada espírito, já estou a tropeçar aqui, pronto. Cada espírito é obrigado a carregar a sua construção mal feita e monstruosa. Eu bem queria que não fosse assim, mas é verdade. Que tantos sofrimentos inevitáveis traz pelo futuro afora, até que um dia resolva com decisão transformar esse estranho e obscuro material psíquico que o infelicita. Portanto, cabe-nos a nós termos a força e a coragem de querermos mudar o rumo da nossa existência para melhor. Elas sempre causarão de forma automática e sintomática os estados infelizes de tristeza e angústia, tédio e solidão, remorso e punição, revelando as enfermidades graves da alma humana. No entanto, aprendemos com a doutrina espírita, com esta doutrina racional, mas consoladora, que as imperfeições não podem fazer parte do património da alma. E aprendemos isto com os estatutos universais das leis evolutivas, ou seja, pelas leis do progresso, toda a imperfeição será extirpada do próprio espírito, através da renovação e aperfeiçoamento, rumo à perfeição que nos caberá alcançar na direção ascensional para Deus. Eu volto a repetir, isto significa que todos um dia seremos anjos. Eu tenho que repetir isto muitas vezes, porque às vezes sou uma pestinha. Não aqueles seres que nós aprendemos com as religiões, não é? Que são criados já perfeitos. Ninguém nasce perfeito. Nada disso. Nós, por vezes, turbarmos o significado das coisas, seja por ignorância, ou seja porque nos dá jeito. Então, sabemos que a crença nos anjos é um dos dogmas essenciais da Igreja e Kardec tem um capítulo que referimos há pouco, que é o 8º, que fala justamente sobre os anjos. E ele começa por apresentar a concepção que a Igreja tem sobre os anjos, não é? Antes de fazer a sua análise crítica. Então ele explica que a crença em seres superiores à humanidade, não é? Aparece em várias religiões. E, conforme está nesse capítulo, no 8º, do céu e do inferno, a Igreja diz-nos assim, define-nos assim. Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecuménico, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana,
tendo formado depois como elo entre as duas a natureza humana, composta de corpo e espírito. Isto está no Concílio de Latrão. E este Concílio de Latrão, o que é que eles aqui nos apresentam? Apresentam-nos uma visão hierárquica da criação. Deus, seres angélicos, seres humanos, mundo material. Nesta concepção, os anjos são seres puramente espirituais, criados por Deus, superiores aos seres humanos e destinados à felicidade suprema. Então Deus enganou-se, porque ele havia ser anjo, havia ter sido criado já assim. Mas afinal, parece que não foi bem assim. E está aqui o ponto fundamental que Kardec vai questionar. Se os anjos foram criados já perfeitos, por que razão, não é? Nós não fomos também criados assim, perfeitos, não é? Que é que os outros são mais do que eu? Deus, que é soberanamente justo e bom, criaria espíritos destinados desde a origem a condições tão diferentes? Questiona Kardec. E é esta a questão que vai abrir a porta para a compreensão espírita, que nos diz o seguinte: que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, não restam dúvidas. Okay? A revelação espírita, neste ponto, confirma a crença de todos os povos, fazendo-nos conhecer ao mesmo tempo a origem e a natureza de tais seres. Sendo que anjo é um mensageiro. E há mensageiros de todas as condições e de todas as procedências, não é? E por isso, antigamente, sempre se admitiu a existência de anjos bons e anjos maus. Ora, Kardec, o que é que ele vai fazer? Ele resume a posição espírita de forma extraordinariamente clara no Livro dos Espíritos, na questão 128, quando ele coloca a seguinte pergunta. Ele pergunta se os anjos, os arcanjos e os serafins constituem uma categoria especial de natureza diferente dos demais espíritos, sendo que a resposta é não. São os espíritos puros os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. E isto muda completamente a nossa visão. Ou seja, o anjo não é uma criatura diferente de nós, como já falámos há pouco. É um espírito que já percorreu o caminho que nós neste momento estamos a percorrer. E que todos os outros percorreram. Ou seja, os anjos são as almas dos homens depurados. Aquilo que nós um dia seremos também. E que se conseguiram desprender, não é? Como nós um dia iremos conseguir desprender dos planos inferiores da criação. Ok? Ou seja, quando nós conseguirmos desenvolver todas as nossas virtudes, seremos anjos. Daí, André Luís nos lembrar que nós não somos apenas homens, que somos anjos em formação, que foi o subtítulo que escolhemos para este trabalho. A doutrina espírita aponta-nos um guia, nosso querido Mestre Jesus. Ele é o nosso modelo e guia. Seguindo os seus passos, estamos certamente no caminho certo. Ele lança-nos constantemente o convite: amai-vos e instruí-vos, para que nos eduquemos através das leis divinas, nos libertemos das amarras do egoísmo e do orgulho e alarguemos os horizontes para o autoconhecimento e renovação, a fim de praticarmos o amor. Sendo que o amor
e a instrução são as duas alavancas que devemos utilizar em todos os momentos da nossa existência. Com o amor, identificamos o sofrimento do próximo, praticamos a solidariedade e despertamos a centelha de bondade que existe dentro de nós. Através do estudo, aprendemos a discernir a sinceridade da hipocrisia, a claridade da sombra e o erro da verdade. Tudo se transformará para melhor quando nós acreditarmos verdadeiramente que na nossa transformação moral, porque ninguém progride sem se renovar. Por isso é que nós somos constantemente e diariamente convidados à renovação. Todas as mensagens é nesse sentido. No entanto, voltamos à mensagem da abertura, tem que existir a vontade e, acima de tudo, a disciplina. Porque não pode haver transformação aparente. Muitas vezes nós pensamos que já nos estamos a melhorar, que estamos a trabalhar, que estamos no caminho certo e deparamos que afinal não é bem assim e que tudo ainda é assim um bocadinho aparente. Devemos continuar, nunca desistir, obviamente. Ora, cá está, renovemos-nos por dentro, não é? Porque não há alma que não possa renascer, sendo por educação, exercício da vontade, nós chegaremos lá, chegaremos em anjos. E talvez seja essa a maior consolação que o Espiritismo nos traz. O anjo não é a prova que Deus fez alguém melhor do que nós. O anjo é a prova de que aquilo que hoje admiramos nos outros, aquilo que nós admiramos em Jesus, também pode um dia florescer dentro de nós. Também pode não, vai florescer. Pode demorar uns quantos milénios, mas vai acontecer. Estamos todos no caminho. Uns caminham à nossa frente, outros caminham ao nosso lado. E alguns mais próximos de Deus voltam-se para trás para nos estender a mão. Todos nós estamos aqui porque alguém nos estendeu a mão. E nós podemos estender a mão ao nosso próximo também. Podemos e devemos. Ninguém está esquecido. Somos todos uma família espiritual. Porque Deus não cria privilegiados. O amor é para todos. As oportunidades são para todos. Então empenhemos em adquirir os tesouros do céu, que Jesus também recomendou para sermos felizes tanto na vida corpórea, material, quanto na espiritual. Referimos-nos às virtudes que são as boas qualidades morais, as joias mais preciosas do espírito, os tesouros da alma, que nenhum ladrão jamais roubará, nenhuma traça ruirá e a ferrugem consumirá. Então, é para estes tesouros que nós devemos, de facto, trabalhar. Urge travar de dentro para fora a batalha com nós mesmos, na conquista das virtudes morais, porém com discernimento, para que elas possam ser edificadas com caridade, para deixarmos fluir o amor divinizado, que abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Mas, como nós sabemos, nós muitas vezes falamos de caridade, mas nós não nos podemos esquecer que nós não conseguimos ser caridosos se não trabalharmos na humildade. Porque é ela a virtude que dá exatamente o sentimento da nossa fraqueza, da nossa modéstia, da reverência e submissão que nós devemos ter
às leis divinas, conforme nos cita o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz: sem humildade enfeitai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do vosso corpo. Então, nós devemos pautar a nossa vida com ponderação de quem sabe que está no mundo, mas que não pertencemos a este mundo. Para que nós não nos esqueçamos nunca da essência divina que nós somos, a centelha divina que nós somos. Caso contrário, nós estaremos a imputar a nós mesmos, portanto, uma carga de trabalhos, dificuldades maiores. Usemos sensatamente o nosso livre-arbítrio, lembrando sempre os exemplos de Jesus, que Jesus preconizou, o perdão indistinto e incondicional, tantas vezes quantas fossem as ofensas. Aprendamos assim a converter o mal que nos fazem em bem que possamos fazer. Pois o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os desígnios divinos. Então, como conclusão, nós gostaríamos de dizer que a vida é uma ascensão contínua. Estamos todos no caminho. Basta isso para nos mostrar a sua grandeza, a grandeza da vida e a grandeza do poder de Deus. Nós somos uma centelha divina e nós trazemos na nossa consciência o código genético do Pai. Nós somos amor. Fomos criados no amor e somos amor. Desviámos-nos muitas vezes, mas temos sempre aqueles espíritos amigos, nosso anjo da guarda, os benfeitores, que constantemente nos lembram e nos intuem o caminho que nós devemos de seguir. Nós, de facto, precisamos de iluminar a sombra do ego para que a luz interna, a do nosso Cristo interno, interior, se manifeste. E para isso, nós temos que percorrer, então, o tal caminho do autoconhecimento, de nos conhecermos. Da parte de Deus, isto para resumir tudo o que foi dito, da parte de Deus, nenhum espírito ganha gratuitamente privilégios especiais. Okay? Somos todos iguaizinhos. Todos passam pela fieira da ignorância, do aprendizado e da experiência, necessitando, por isso mesmo, procurar aprender e assimilar as lições infinitas que Ele nos oferece na escola da vida universal. Realiza-se assim a grande lei da unidade da criação. Deus nunca está inativo e sempre teve espíritos puros ou anjos experimentados e esclarecidos para a transmissão das suas ordens. A verdade está além dos livros, além da razão e da mente. A verdade é a nossa realidade última, é Deus em toda a sua plenitude. A nossa última realidade é o alcance da verdade divina. Este caminho é eterno, infinito, e cada passo um novo horizonte se abre diante de nós. Em todos os mundos, dos mais primitivos aos mais elevados, e em todas as faixas espirituais que circundam as casas planetárias, a voz e a força de Deus são trabalho e amor, aprendizado e evolução. O próximo é o nosso meio, é um meio para a nossa felicidade. É indispensável saber sofrer, saber amar, saber perdoar
e saber suportar com humildade as investidas do mal, buscando na luz inconfundível da doutrina dos Espíritos os meios de orientação, fortaleza e consolação para os nossos trabalhos e lutas na experiência humana. É tão consolador ouvir isto. Trabalhemos com bondade, que é o amor que se desenvolve, com carinho, que é o amor que floresce, com dedicação, que é o amor que se estende. O apelo do serviço ao bem é a oportunidade que Deus nos oferece para acelerarmos a nossa caminhada rumo à angelitude. Então amemos-nos e deixemos que esse amor se materialize no nosso próximo, para que rumo ao aperfeiçoamento possamos deixar o perfume da nossa caminhada e iluminar a estrada para todos aqueles que, como nós, trabalham para ser anjos. Fica o convite. Somos anjos em formação. Estamos fadados à perfeição se trabalharmos com paixão as paixões inferiores. O caminho é longo, mas cheio de esperança, cheio de luz, porque nós somos filhos de Deus e Deus ama-nos infinitamente. Este é o trabalho da noite. Estas foram as tuas obras. Fica o convite para a leitura e estudo do Céu e Inferno, que é a obra que nós estamos aqui, nós os trabalhadores, à quarta-feira, estamos a estudar. Ficou aqui um pequenino resumo. Portanto, fica o convite para explorarem esta obra grandiosa que nos fala de tanta esperança. Okay? Claro que dentro da obra vamos encontrar aqueles exemplos, nós já por lá passamos, ainda temos muitas coisas também para passar. Um dia também vamos deixar o nosso relato, mas a certeza de que realmente vale a pena nós continuarmos neste caminho. Vale a pena o esforço e nunca desistir. E quando nos passar pela cabeça desistir, que possam haver sempre amigos que nos estendam as mãos para nós podermos continuar. Então, uma boa noite para todos. Obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Então vamos terminar o trabalho da noite. Agradecendo ao nosso Pai de infinita bondade, o seu amor, a sua misericórdia para com todos nós. Agradecendo a oportunidade do estudo da noite para nos clarificar o espírito, para fazer renascer em cada um de nós a vontade e o querer de prosseguirmos na estrada do bem. Que o conhecimento possa preencher o espírito de tal forma que sintamos sempre vontade de sermos cada vez melhores, não melhores do que o outro, mas melhores do que fomos ontem,
e daquilo que somos hoje. Neste caminho que nos leva à perfeição, agradecemos a Jesus, o sol da nossa vida. Agradecemos aos benfeitores espirituais deste lar, que nos acolheram com tanto amor, para que pudéssemos sentir a bondade divina, sentir que podemos estar no céu. E assim, Jesus, que possas envolver a todos, não só hoje, mas sempre, o teu amor. Todos aqueles que aqui se fazem presentes, deste e do outro lado da vida, que trabalham e buscam a felicidade e buscam, como nós, um dia sermos anjos. Até lá, Senhor, que a tua bondade, a bondade do Pai, nos possa envolver a todos, hoje e sempre.